Que a paz esteja convosco, Deus vos abençoe. E eu quero refletir com você nessa noite sobre o que era uma igreja viva na Bíblia, né? Como que essa igreja ela tá. E para refletir nisso, nós vamos usar como base Apocalipse. Eu vou ler, eu marquei 2:5, mas eu vou ler 2 inteiro, amém? Diz assim: escreve aos 7 tipos de igreja, de chefes e de comunidades da igreja, que representam todos os chefes de comunidades da igreja de todos os lugares e de todos os tempos. Esta é a mensagem daquele que tem em sua mão direita as 7 estrelas e que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Abre parênteses. Com a minha mão poderosa eu guio a Igreja Universal e ando ativo no meio de todos os meus discípulos que são a luz do mundo. Fecha parênteses. Verso 2. Eu sei o que vocês realizaram. Eu vi o quanto vocês trabalharam e quanta paciência manifestaram. Eu verifiquei que vocês não podem suportar pessoas más. Vocês puseram à prova os que se qualificam de apóstolos e na verdade não são. Vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês se revelaram perseverantes, sofreram por amor a meu nome e não desanimaram. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês agora não se dedicam a mim como no começo. Vejam de que grau elevado de amor vocês caíram, e mudem de atitude, de mentalidade e retornem ao zelo que vocês tinham no começo. Caso vocês não se arrependam, eu virei, rejeitarei essa comunidade, retirando do seu lugar o castiçal de vocês. No entanto, vocês têm a seu favor o fato de rejeitarem as atitudes dos nicolaítas, atitudes que eu também detesto. E quem está disposto a ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus diz às comunidades da igreja. Ao vencedor darei de comer do árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aí tem um parênteses aqui, dizendo o seguinte: eu sou a árvore da vida. Quem se achegar a mim terá vida divina, felicidade individual e social. Quem se afastar de mim terá desgraça, desequilíbrio individual, desarmonia na família e discórdia na sociedade. Será que nos lembra alguma coisa dessa sociedade que nós estamos contemplando hoje, não é? Um caos tão grande que a gente não consegue perceber. E aí eu estava pensando nisso porque a Bíblia ela é a base da nossa fé, certo? Ou pelo menos deveria ser. E nós deveríamos estar replicando aquilo que a palavra de Deus diz com a nossa vida, com a nossa devoção. Nós deveríamos estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus, mas muitas vezes parece que não é o que acontece. E por isso eu venho aqui então refletir com você. Amém? Vamos entender algumas coisas da igreja de Atos dos Apóstolos, para que a gente possa ter uma base para refletir, né? Eu ouvi um filósofo dizer uma coisa: toda discussão, para que ela tenha um peso exato, ela precisa ter uma base, né? Então nós vamos discutir por exemplo, futebol, né? Baseado em quê? Qual será a base disso, né? O futebol brasileiro, o modo de jogar da Europa, né? Temos que ter uma base, senão a gente fica mudando de galho em galho, perdendo por caminhos e não chegamos a uma conclusão. A igreja viva, nós devemos achar ela dentro da Bíblia. Então a base para as reflexões dessa igreja, ela tem que ser bíblica, né? Ela tem que estar dentro dos contextos, não só nos textos, mas nos contextos da Bíblia Sagrada. E aí o nosso irmão evangelista Lucas, ele está escrevendo para Teófilo e ele está falando um pouco da igreja, né? Ele fala daquilo que aconteceu com Jesus, da ressurreição, né? da ascensão de Jesus. E no capítulo 1 ainda,
no verso 12 diz assim: deixando o Monte das Oliveiras, onde se encontravam os discípulos, voltaram à cidade de Jerusalém, no Monte da Oliveira, até a cidade de Jerusalém, a uma distância aproximada a que a lei judaica permite andar no dia de descanso, cerca de 1 quilômetro. Ao chegar à cidade, foram à casa onde costumava ficar e subiram ao andar superior. Era o cenáculo, onde Jesus instituíra a Eucaristia e o sacerdócio. Lá estava Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, Tadeu, irmão de Tiago. Todos se reuniam frequentemente para rezar ou orar. Vou manter firme o texto, tá? Rezar. Juntamente com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os parentes dele. Num daqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos ali reunidos, e que eram mais ou menos 120 pessoas. Ele disse: irmãos, era necessário que realizasse o que o Espírito Santo disse na Bíblia, através das palavras de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Judas era componente de nosso grupo e tomava parte na nossa missão. Com o dinheiro que ele recebeu por sua traição, foi comprado um campo. Judas se enforcou e, ao cair do lugar onde estava enforcado, arrebentou-se e suas vísceras ficaram à mostra. Esse fato tornou-se conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, que deram àquele campo o nome de Campo de Sangue. Na verdade, no livro do Salmo está escrito que sua casa fique deserta e que ninguém more nela. Está escrito ainda mais: outro receberá o seu cargo. É preciso, pois, escolher um homem que se torne conosco testemunha da ressurreição de Jesus. Convém que seja um destes homens que nos tenha acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João Batista até o dia em que subiu ao céu. Propuseram 2 nomes: José, chamado também de Barsabás, apelidado Justo, e Matias. Os discípulos rezaram esta oração: Senhor, que conheceis intimamente o coração de todos, mostrai-nos quais os 2 escolhesse. O escolhido ocupará em nosso trabalho apostólico o lugar que Judas abandonou quando cometeu o seu pecado e retirou-se para o lugar que merecia. Os apóstolos tiraram sorte e ela caiu em Matias, que desde aquele momento tomou o seu lugar junto com os 11 apóstolos. A primeira base da igreja, que eu acho que é importante a gente pensar e refletir, a primeira ação, né, da igreja, dos apóstolos ali, é concluir o ministério apostólico. Eram 12 escolhidos por Jesus. Judas traz Jesus, se mata depois, mas havia uma palavra tanto falando, né, do que a casa ficaria vazia, mas que outro também ocuparia o lugar. Então, ali, baseado nesse texto, baseado nas escrituras, os apóstolos decidem então eleger um outro, né, apóstolo para poder assumir o lugar que ficou vago por Judas. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que tem ali algumas qualificações. Tinha que estar desde que Jesus foi batizado por João Batista até a hora que ele subiu ao céu. Por isso, irmãos, as pessoas dizem assim, né? Eu vou ler de novo aqui, porque isso é muito importante para nós. Aqui é o verso 21. É preciso, pois, escolher um homem que se torne conosco testemunha da ressurreição de Jesus. Convém que esse seja um desses homens que nos tem acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que subiu para o céu. Os irmãos que são contra o apostolado, né, nos dias atuais, os irmãos que dizem não haver apóstolos, os irmãos que lutam, né, para poder extinguir a unção apostólica, eles tomam essa parte do texto por base das suas decisões. Nós não podemos ser apóstolo hoje, porque um apóstolo, né, segundo as escrituras que nós acabamos de ler, tinha que ser alguém que tivesse visto, né, Jesus desde o batismo de João Batista até a sua ascensão ao céu. O que
às vezes escapa da consciência das pessoas. E eu não estou aqui nem defendendo um nem defendendo o outro, mas falando do que a palavra nos ensina, tá, irmãos? O que escapa de algumas mentalidades é o seguinte: nesse caso de Matias, as condições eram essas, certo? Para que Matias fosse eleito e assumisse o lugar de Judas. Mas e Paulo? Paulo não andou com eles todos esse tempo. Paulo então não pode ser apóstolo? Porque se for pegar essas condições aqui que está no livro de Atos, no capítulo 1, Paulo não poderia fazer parte do apostolado. Ele não poderia ter o título de apostolado, né? De apóstolo. Então a gente precisa às vezes tomar cuidado, irmãos, que eu tenho percebido muito, e eu não sei se de propósito, né, propositalmente, o Senhor tem feito acontecer isso na minha vida, que eu tenho encontrado algumas pessoas e a gente tem conversado sobre algumas coisas e chegado à conclusão de que às vezes a Bíblia não determina uma coisa como um pecado e nós criamos isso. Que às vezes nós não temos bases, né, para entender algumas coisas como pecado, mas a gente aprendeu que era, ou a gente acha que é. Eu não gosto, então tem que ser pecado, porque imagine uma coisa que eu não gosto, ser livre. Então eu tenho que taxar isso. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a segurança que nós temos, irmãos, é que a Bíblia é a verdade. Mas a Bíblia e toda doutrina, todo ensinamento que nós temos que tomar por base de fé, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que estar na Bíblia, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Se ninguém mais pode ser apóstolo por conta dessa condição aqui em Atos capítulo 1, então a gente vai ter que questionar os apóstolos que vieram então depois de Matias, né? E a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque senão a gente vai cair numa controvérsia muito perigosa. Mas aí a gente vê que eles têm essa preocupação de ocupar o lugar que ficou vago. Um dos grandes problemas da igreja pentecostal, tá? Isso eu não vejo muito isso, né? Ah lá, tá vendo? Alessandro, pastor Alessandro, falando que existe um livro lá que chama Origem do Pecado. Obrigado, pastor Alessandro, que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Então, um dos problemas muito graves da igreja pentecostal é a administração, que às vezes é feita apenas pelo presidente, né? Ou apenas por um grupo que não tem ali um equilíbrio para que a gente possa discutir a palavra para tomar alguma decisão. Isso acontece muito em igrejas pentecostais, principalmente igrejas que surgem, né, de forma errada. Mas se está certo ou se está errado, a gente precisa analisar caso a caso. Mas elas nascem de forma errada, elas nascem de disputas, elas nascem de atritos pastorais, né? Às vezes o irmão chega lá, o irmão tem uma igreja, e claro que você vai usar um exemplo, a igreja lá da Conchichina. Então chega lá alguém lá na igreja da Conchichina e eu consagro lá, né, a cooperador, passa pelo diaconato, ou já chega lá com algum cargo e a gente consagra ele a pastor. E aí depois que ele tem essa unção de pastor, ele começa a questionar os ensinamentos que ele aceitou, né, que ele defendeu enquanto não era pastor, que ele pregava nas oportunidades que tinha, mas agora ele é pastor e ele começa a criar uma contenda, e aí ele diz que Deus mandou ele abrir uma igreja e ele aluga o salão do lado e vai querer abrir a igreja. Então não é a forma correta de se nascer uma igreja, tá? A igreja ela tem que nascer sem essas raízes de amargura, porque se a raiz é santa, toda árvore é santa. Então, às vezes a administração é assim, né? A administração ela não é da forma correta, não tem pessoas que possam apoiar o pastor. Geralmente o pastor toma decisão sozinho, geralmente o pastor tem revelações sozinhas, únicas, ou tem revelamentos também sozinho, e isso não passa, né, por um grupo de pessoas que possam analisar, que possam ajudar esse pastor a tomar a decisão. Isso é perigoso para a igreja, mas também é perigoso para o pastor, porque se ele não tem conselheiro, se ele não tem o presbitério, o diaconato, dependendo de como colocam isso na ata de abertura, o que acontece? É muito mais fácil de ele se corromper, é muito mais fácil de ele começar a se ensoberbecer
e achar que é na divisão lá de Coríntios que é de Cristo, que ele não precisa de ninguém, que Cristo fala com ele, que Cristo conduz tudo ele. E às vezes não, né? Às vezes é só uma soberba, uma arrogância. E para isso, a direção da igreja, ela não pode ficar sobre o ombro de um homem só. Por isso, o governo da igreja não foi dado a um único homem, não é? Foi partilhado no apostolado, para que pudesse ter muitas cabeças, para que se pensassem, para que se orassem. Se você tiver um pouco mais de pressa para entender tudo isso, dá uma corrida lá em Atos 15, se eu não estiver enganado, quando tem um concílio da igreja, que tem lá uma questão, porque Paulo está pregando por gentios, e os gentios estão começando a crescer, né? Então, o número de gentios que aceitam Jesus está começando a crescer, começa então aquela preocupação que nós vamos fazer com eles, será que tem que batizar, será que tem que circuncidar, o que fala a lei, como é que nós vamos fazer? E aí eles fazem uma reunião, e aí o que acontece nessa reunião? Eles vão orar, e veja que não é só os 12 que estão ali, né, para tomar a decisão. Então os apóstolos, estão os anciões da igreja também. Então os anciãos, eles também fazem parte disso, né, dessa decisão a tomar. Na oração acontece uma coisa que toda a igreja deveria agir assim antes de tomar qualquer decisão. O que é? O testemunho por mais de um meio, né? Então Tiago levanta e ele tem uma palavra, ó, está escrito. Né? É porque está escrito. Então temos a palavra de Deus guiando. Pedro tem uma experiência que ele lembra daquilo que aconteceu com ele quando ele viu os lençóis lá, né, dizendo, olha, não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Ele tem um testemunho e tem uma revelação do Espírito Santo. Então essas três coisas dizem assim, ó, esse é o caminho mesmo, então ande por ele, não é? Há uma concordância das três pessoas, né, da Trindade, como você quiser, mas há mais de uma fonte de orientação para que a decisão seja tomada. E isso é muito importante, né? Antes de tomar decisão, ore, espere as confirmações. A orientação de Deus, ela está sempre na Bíblia Sagrada. Qualquer caminho, qualquer direção que seja contrário ao que a Bíblia diz, então não provém de Deus. Deus nunca vai contra a sua palavra. Ah, mas eu tive uma revelação que não vem de Deus. Ah, mas é que eu tive um sonho. Sonho, conte como sonho, né? Então a gente precisa tirar um pouco esse misticismo, desses achismos que a gente tem, né? Desses pensamentos que a gente acha que é revelação, e ter a base bíblica para nos guiar, para que a gente volte a ser uma igreja verdadeiramente cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? E aí então eles vão arrumam lá, né, a direção agora está completa, vamos para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Nós vamos aguardar a promessa do Senhor? Vamos. Como é que a gente vai aguardar a promessa do Senhor? Vamos lá para a praia, estender as redes e vamos ficar tomando água de coco lá até que o Senhor se manifeste? Não, eu quero a vontade de Deus. Como é que eu vou buscar a vontade de Deus? Vamos nos reunir, lembra que eu falei há pouco? Para buscar a direção precisa estar unido em oração. Então vamos nos unir e vamos orar. E o que a Bíblia vai começar a dizer no capítulo 2 é justamente isso. Que eles estão unidos, né, no dia de Pentecostes, é uma festa. Esse dia de Pentecostes é uma festa que foi instituída lá quando Deus deu as ordens das festas, guiou o povo pelo deserto. Ele ordenou essa festa de Pentecostes. Não é uma coisa que veio com o batismo do Espírito Santo. Não só porque era Pentecostes havia o batismo com o Espírito Santo. Amém? Nós somos pentecostais porque esse advento aconteceu no dia da festa. Nós poderíamos ter outro nome qualquer. A observação pentecostal é porque se manifestou no dia de Pentecostes. Então, a gente comemora, a gente temos por sobrenome pentecostal por conta que aconteceu no dia de Pentecostes. Ah, mas podia ser natalino, podia ser o que for, mas não é. É pentecostal e acabou. Entendeu? Que também tem gente que discute por tudo, gente. Não é? Tem gente que faz coisas assim absurdas. Não precisa discutir. Que diferença faz? Nenhuma. Então vamos manter o pentecostal, porque foi no dia de Pentecostes, temos um acordo. Beleza, bola pra frente. Eles estão reunidos e eles estão orando. Irmãos, estude,
né? O pastor Alessandro que está aí, a pastora Marisa também está aí. São pessoas que podem confirmar o que eu vou dizer. A igreja viva, ela tem que ter oração. Se você pegar todos os avivamentos históricos, desde lá, né, de Atos dos Apóstolos, né, como nós estamos vendo, até os outros avivamentos que tiveram na Rua Azusa, País de Gales, todos esses avivamentos vieram mediante os irmãos estarem orando, não é? As pessoas se dispõem a buscar, e é oração, tá? Não é coisinha, não, é uma oração mesmo, que leva tempo, com trabalho, com sabedoria, né? E aí eles vão orar e o avivamento vai se manifestar, o poder de Deus vai agir. Eu não gosto da expressão quanto mais oração, mais poder, porque nem toda oração agrada a Deus, né? Então eu não gosto muito dessa frase por causa disso, mas não é errado também, porque se você orar mais consagrado você vai ficar e certamente vai conseguir permitir que o poder de Deus se manifeste maiormente na sua vida. Mas a questão não é o poder de Deus estar dependendo da nossa oração, não é isso. O poder de Deus se manifesta por graça, irmãos, por graça. Toda manifestação de Deus através da vida humana é graça. Nós não temos menor direito, né? Nós não temos o menor direito de que essas coisas se manifestem, porque não é justiça nossa, não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é a nossa consagração, não é a nossa oração que move Deus. Deus, ele é absolutamente, e tudo que ele faz por nós e através de nós é graça, não é? Mas orar vai fazer você compreender um pouco mais do plano de Deus na sua vida. Orar vai te ajudar para que você possa resistir ao diabo. Vai te dar mais condições de você fugir da aparência do mal. Se você se envolver com projetos de orações, você vai perceber que espiritualmente você vai se tornando mais forte. A sua carne, né, que as pessoas, a carne é fraca, mas a carne tem forças às vezes que nos leva a fazer coisa que nós não queremos. Mas se você tem o hábito da oração, essa carne ela vai perdendo o poder de sedução para o pecado, né? Se você está envolvido em projetos de verdadeiramente orar para ter essa intimidade com Deus, então você vai ver que outras áreas da sua vida serão afetadas. A oração muda muito mais a nós do que a ação de Deus sobre nossa vida. Então eles estão ali e eles estão orando, aguardando a promessa de Deus. E aí, eu falo sempre, né? Quando eu aceitei Jesus, eu não tinha nenhum conhecimento bíblico, nenhum, né? Eu tinha lido algumas vezes a Bíblia, a gente tem, né, os conhecimentos rasos dos filmes. Antigamente se passava, né, toda a Páscoa, lá os 10 mandamentos, a saída do povo do Egito, a paixão de Cristo. Mas isso era muito vago na minha cabeça quando eu aceitei Jesus, né? Eu não era praticante de nenhuma outra religião, então a Bíblia, é que ela não está aqui agora, senão eu ia mostrar para vocês, a minha primeira Bíblia, ela é toda danificada por conta de eu ler e não conseguir entender, então não tinha entendimento nenhum de verdade. E aí eu chego na igreja, né, e eu quero ter esse entendimento, mas é complicado, porque a gente vai ser ensinado às vezes por pessoas que não têm tanta intimidade assim, não é? Não tem tanto conhecimento bíblico assim. Infelizmente, as Sagradas Escrituras elas foram sendo distorcidas aos poucos por pensamentos livres, por filosofias, por teorias, não é? E a gente acaba então indo se afastando disso, se afastando disso. Mas se você ora a Deus e você começa a ter esse contato com Deus, você também começa a mudar. E a oração, o que é a oração? A oração é conversar com Deus. Aí a gente vê muitas vezes as pessoas querendo ensinar a orar, né? Querendo analisar as orações. Eu já acho feio a pessoa estar orando e você cuidando da oração dele, mas às vezes, né, a gente vê, e tem também aquela coisa, como você vê na congregação cristã,
em algumas outras religiões e alguns grupos de irmãos também fazem muito isso, que é a oração em concordância. Então vamos supor, nós estamos reunidos num lugar, aí Deus toma o pastor Alessandro em oração, e às vezes, em vez de a gente também orar, né, colocando palavras da nossa própria vontade em petição também, a gente vai concordando quando a gente realmente concordar com o que o Alessandro está pedindo. Então o pastor pede, ó Senhor, visita a tua igreja. A gente diz amém, Senhor, olha, visita mesmo. Sabe, vai concordando com a oração que ele está fazendo. Isso é uma coisa, né? Agora, existe pessoas, e o meu professor, né, o professor Elias, né, que foi um dos meus primeiros professores, tem vários aí, né, na internet, vão aparecendo sempre aí, pastor Alessandro, pastora Marisa também. O que acontece? Ele me ensinou muito essa questão da Bíblia em si, né? De você usar a Bíblia para que você orasse. Hoje, na minha concepção, eu acho que é o idioma que Deus entende, é a Bíblia Sagrada. Então é muito comum, às vezes, as pessoas falarem para mim assim, Alexandre, eu vi você orando, parece que você está pregando para Deus. Eu não estou pregando para Deus, não é? Eu cito a Bíblia porque ele disse, e às vezes eu quero lembrar alguma coisa que ele disse, eu quero conversar com ele de um jeito que eu acho que ele vai entender, e eu acho que ele entende a Bíblia, não é? Mas não é querendo pregar, e eu sempre falo isso, não é porque a gente tem esses hábitos que a gente vai achar que tem que ser assim. A oração, ela é livre, ela é livre. Pense no seguinte, você tem um pai, né? Ou você tem uma mãe, ou você tem um amigo leal, né? Que você conversa com ele, e você tem o seu jeito de conversar. E vocês conversam, às vezes começa falando de futebol, vai para política, depois vai para um problema social, depois volta para futebol. Não tem muita regra nisso, né? Vocês estão ali, não tem uma regra, vamos só falar disso. Não, vai fluindo o assunto e você vai conversando com eles normalmente. Então, é mais ou menos isso com Deus, né? É claro que você não pode esquecer que você está falando com o Criador de todas as coisas. É claro que você não pode, né? Hoje, por exemplo, a gente perdeu a referência do Pai, né? Porque não tem mais o tratamento formal, né? De ô Senhor, né? Ó Pai. Eu acho muito bacana ver os irmãos da congregação cristã testemunhando, que eles falam assim, ó, papai, mamãe, né? De uma forma muito carinhosa. Eu acho bonito isso, que a gente vai perdendo ao longo da evolução humana, né? Então, às vezes o filho conversa com o pai como se fosse parceiro, né? Oh, e aí, brother, não sei o que lá, então, mano, não sei, né? Então, pá. E não é isso, né? Você tem que entender que ele é Deus, ele é pai. E você tem que ter as devidas reverências, né? Ao entrar na presença dele. Você não pode chegar de qualquer jeito, né? Vai chegar colocando os pés pelas mãos. Não, você tem que ter uma certa coerência, uma certa reverência, né? Diante do Senhor. Observa isso. Porque eu sou pai, sou amigo dos meus filhos, mas eu não gosto que eles falem comigo de qualquer maneira. Eles sabem disso, não é? Não é que eu vou matar, exterminar, mas eles sabem que tem que manter um certo respeito. Como dizia minha avó, respeito é bom e conserva os dentes. Então a gente tem essa liberdade. Agora, se eles estão orando e eles estão aguardando a promessa, eles têm um propósito de oração, não é? Um propósito de oração. E aí eu vou lembrar do meu amigo, pastor Washington. Nós estávamos uma vez num relógio de oração, né? A igreja Fonte do que Clama, ela tinha o hábito de fazer esses relógios, né, de 24 horas de oração, 12 horas de orações. E a gente estava lá orando, num relógio de 24 horas, se eu não estiver enganado. Nós estávamos orando, e aí depois ele falou assim, pastor, eu vou para casa descansar um pouco, porque eu me peguei agora, eu estava ali orando pelo churrasco, né? O Senhor abençoou o churrasco. E foi embora. Então, quer dizer, é uma oração que às vezes perde o sentido. E muitas das orações que as pessoas fazem, elas fazem sem sentido, né? Elas fazem para poder ter volume de oração. Então fica repetindo uma mesma coisa, ou fazem para se aparecer para os outros. Como é que eu sei que uma pessoa está orando para se aparecer para o outro? Geralmente ela usa umas palavras academicamente corretas, né? Mas sem muitas convicções, né? Oh, magnânimo, esplendoroso Deus. Eu acho que Deus nem gostaria que a gente chegasse nele nesse nível, por isso que ele nos chamou de filho,
Mas geralmente quem ora assim, e não estou dizendo que é todos, viu? Vocês viram que eu observei geralmente, eu não disse quem é todos, porque pode ser que alguém ore dessa forma e seja sincero, mas na maioria das vezes ora com essas palavras assim para encantar quem ouve, não é? Então a gente precisa entender isso. A gente precisa ser o mais sincero com Deus, né? Então você vai orar, tem um propósito. Nós vamos fazer 24 horas de oração. Nós vamos orar pelo quê? Nós vamos orar pelo avivamento no Brasil. E aí tem gente pedindo para que eu possa pagar dívida. Cara, não está muito certo isso, né? Vamos repensar isso, vamos ver como é que está funcionando isso, que alguma coisa está saindo da direção. A gente está perdendo o foco daquilo que é o propósito. Eles estão orando, aguardando a promessa do Espírito Santo. Porque Jesus falou, mas ficar em Jerusalém até que tu alto sejais revestido, né, do Espírito Santo. E eles estão esperando lá. Então eles estão orando nessa direção, para que Deus envie o seu Espírito. É só isso? Está repetindo, Senhor envia o Espírito? Não, não é só isso. Mas a gente tem que manter um certo foco, a gente tem que aprender a ter uma oração consciente, não é? Eu não posso simplesmente ficar abrindo minha boca só para ter volumes de palavras. Jesus falou que isso não é importante. O importante é que você tenha consciência do que você está orando, né? Quando Jesus nos ensina em Mateus a oração do Pai Nosso, ele não tem o desejo de que a gente fique ali repetindo a oração do Pai Nosso. Não é errado, né? Não é errado repetir a oração do Pai Nosso. Mas o desejo de Jesus não é que a gente repita a oração do Pai Nosso como um mantra, né? Nem a oração do Salmo 21, nem a oração do Salmo 23. Pastor, mas nós fizemos uma campanha de 7... Tá, eu não estou questionando o que vocês já viveram, não é isso. Estou dizendo que a intenção não é essa, né? O propósito de Deus ao deixar essas coisas na Bíblia Sagrada não é que eles se tornassem mantra. Porque senão a gente vai começar a acreditar num monte de baboseira que vem aí do paganismo, não é? E nós somos diferentes deles. Então a oração do Pai Nosso é mais ou menos um modelo. É para que você entenda o que você está orando, com quem você está falando, né? A direção. E até existe isso também, né? Que nós crentes muitas vezes na oração nós ficamos alternando as pessoas da oração, né? E aí também é perigoso. Eu disse outro dia que eu tenho um grande carinho, né? Isso não tira exatamente o carinho que eu tenho pelo ministério dele. Eu nunca conheci ele pessoalmente, mas eu li um folheto de um missionário que eu admiro, né? Admirava, porque ele não está mais vivo, né? O Senhor o colheu. E aí no folheto, não sei quem mandou fazer lá, estava lá, ó, e o homem de Deus vai orar para o anjo do milagre. E eu achei estranho aquilo, porque é um homem que prega a palavra, né, que dá ensinamentos bíblicos. E o que Jesus nos ensina não é orar para anjo nenhum. Né? Quem está conversando com o anjo aí, eu acho que está perdendo tempo. Não é o que Jesus ensinou. Né? O que Jesus ensinou é nós orarmos ao Pai, em nome de Jesus. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência também. É que eu fiz até um exemplo esses dias. Você vai entrar numa loja de departamento, vai ficar perguntando, né, coisas em setores diferentes, você não vai achar a resposta mesmo. Talvez aí também algum motivo de você estar um tempo orando e não obtendo a sua resposta. Tem também a questão, né, de que João diz, né, que nós oramos e não somos atendidos porque a intenção dessa oração é gastar nos próprios deleites, não é? Então a gente precisa ter uma certa compreensão. Não dá para orar magoado, quer dizer, dá para orar, tá, mas não se deve orar magoado. Por que não se deve orar magoado? Leia Isaías 59, não só o primeiro versículo, tá? Leia o texto de Isaías 59 e você vai entender por que você não deve orar magoado. Por que você não deve orar querendo vingança, como alguns irmãos? Irmão, eu orei a Deus, vou colocar a mão... Antigamente tinha muito disso, né? Vou colocar a mão no joelho, vou colocar a mão na mão de Deus. Mas com um ar de ira, sabe? Como se Deus fosse vingar, como se Deus fosse fazer o mal. Então leia Isaías que você vai entender por quê. Isso já era base para você não orar, mas lá você vai ter a sua base bíblica para que você não ore, porque a Bíblia diz que ele não vai ouvir, ok?
Mas se você, de repente, já está tão enganado que, não, mas ele vai ouvir porque eu sou especial, vai lá, né? Ele não mudou a palavra dele pelo próprio Jesus, mas se você acha que é melhor que Jesus, mais querido, mais amado que Jesus, ao ponto de Deus alterar a sua palavra, arrisca. Eu acho que não vai dar certo, né? Então, é uma questão de fé. E eles estão ali orando, aí eles são batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e deu a eles um mover, né? Que eu preciso explicar isso também, porque há muita controvérsia. Eles falam em um outro idioma, certo? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulos 2, eles não estão falando línguas estranhas. Eles estão falando outros idiomas. Eu já vi alguns irmãos testificando sobre isso, que foram pregar em outros países, e aí na hora da pregação, ele estava lá e Deus tomou ele no idioma local. E ele pregou no idioma local sem precisar de um intérprete, não é? Isso também é uma manifestação do poder de Deus, não é o dom de línguas. O dom de línguas é diferente, irmãos. Os irmãos que combatem a língua estranha dentro da igreja, eles precisam ler acerca das línguas estranhas, porque eles dizem, mas lá em Atos dos Apóstolos as pessoas ouviam e entendiam. Não era língua estranha, não era língua estranha, era outros idiomas. O dom de línguas estranhas ninguém entende, tá? Ninguém, a Bíblia diz isso. Por isso é chamada de línguas estranhas. Então pare, né? Não vá seguindo qualquer coisa, porque eles têm uma explicação bonita, né? Então, irmãos, olha, vocês estão vendo aqui, as pessoas de outros países estão vindo, é outro idioma, não é essa língua que se fala hoje aí, né? Cada um tem a sua, e eu não vou tentar arriscar falar, porque senão pode sair besteira. Então seja revestido do poder de Deus, seja revestido da glória de Deus. Faça o seguinte, ore até ser batizado com o Espírito Santo. Depois queira ser pregador. Na verdade, eu sofri, mas hoje eu agradeço por isso, tá? Eu entendo hoje o que os irmãos fizeram. Quando eu aceitei Jesus, eu levei 2 meses para me batizar nas águas, certo? Que foi o tempo em que o Senhor foi tratando na minha vida para me tirar de algumas situações contrárias à Bíblia que eu estava e me libertar dos meus vícios, não é? Então, foi 2 meses que o Senhor levou para fazer isso na minha vida. Feito isso, me permitiu descer as águas do batismo. Quando eu desci as águas do batismo, eu, nascido numa igreja pentecostal, os irmãos iam orar no monte, eu queria ir para o monte. Os irmãos não deixavam eu ir, não é? Não deixavam. Falavam que eu era muito pouco convertido, que eu precisaria ter um pouco mais de entendimento. Eu ficava bravo, ficava chateado, mas eu entendo que era segurança, que os irmãos não estavam errados, não dava para ser de qualquer forma. Era uma coisa muito diferente do que acontece hoje nas orações, mesmo nos lugares que a gente tem por mais sagrados. Não é que um monte é mais sagrado que qualquer lugar. Onde você orar com o coração sincero, Deus vai te ouvir, né? Mas a nossa intimidade lá é diferente. Então, um dia, quem sabe, você aprenda, você tem a oportunidade de estar orando com esses homens e mulheres de Deus, você vai entender o que eu estou dizendo agora. Então, não podia ir de qualquer forma. Para poder começar a trabalhar na igreja, a gente tinha que ser batizado com o Espírito Santo, não é? Então, como é que funcionava isso? Você ia para a igreja, os irmãos tinham todo o empenho em fazer você ser batizado com o Espírito Santo. Era um desejo mesmo que as pessoas fossem batizadas para que as pessoas pudessem trabalhar, para que as pessoas pudessem ter ali a chance de orar, né? Eu vou dizer por mim. Eu comecei a ter a oportunidade na igreja para orar primeiro, né? A oportunidade é livre, mas nos trabalhos mesmo da igreja, eu tinha que chegar mais cedo, antes da abertura do culto, que era um processo que a gente herdou da Deus e Amor, né? Que tinha lá os Daniéis. A gente chegava mais cedo para poder orar, para que Deus se manifestasse ali no culto, né? Para que a gente tivesse essa comunhão, para que Deus criasse toda a atmosfera precisa para Ele agir. Depois, né, já batizado com o Espírito Santo, a gente começa então a ter as oportunidades de abertura de culto. O culto pentecostal naquela época ele era dividido em 2 partes. A primeira parte a pessoa orava, cantava os hinos da harpa, ou dava oportunidade para quem cantar o hino da harpa, e depois ele dava algumas oportunidades
por cerca de 8h30, ele passava para quem ia fazer aquilo que nós chamávamos de segunda parte, e ele então também cantava uns corinhos, né, dava as oportunidades lá, ambientava com o culto, e essa pessoa era o pregador. Hoje nós temos muitas divisões de trabalho, e às vezes é diferente, né? Você vai, às vezes o pregador só prega, não tem esse trabalho todo. Eu não sei o que vai ser melhor, cada um vai aderir à sua liturgia segundo o Espírito conduzir isso. Mas a gente fazia assim dessa forma. Mas para isso tinha que ser batizado com o Espírito Santo, para que você fosse separado, né? Aí isso você fazia como um membro normal da igreja, você fazia isso. Mas para você começar a ter a separação de cooperador, diácono, dependendo das igrejas, cada um tem sua forma eclesiástica também, né? Mas a base era cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor, que era mais ou menos as escaladas que a gente tinha dentro da unção. Para isso você tinha que ser batizado com o Espírito Santo, que é uma outra coisa que a gente precisa rever isso, né? Porque uma pessoa chega na igreja hoje, a gente já quer dar trabalho, já quer colocar para fazer um monte de coisa sem preparo, sem virtude, sem a direção do Espírito Santo. Isso dá ruim, irmãos, não é? Às vezes a pessoa é habilidosa na gestão com pessoas, em gestão de relacionamento, ele vai levar isso adiante, mas uma hora vai ser cobrado isso dele. E eu não sei que ele vai ter tanta estrutura assim para poder suportar, visto que o que nos mantém de pé é a graça do Senhor, é a ajuda do Espírito Santo, não é outra coisa. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Bom, amanhã nós vamos continuar falando, porque essa igreja ela é instituída, ela nasce, mas ela tem uma missão, e é sobre isso que eu quero dedicar essa semana, da missão da igreja. Qual é a verdadeira missão da igreja e por que nós, muitas vezes, não observamos isso nas igrejas atuais, amém? Então que Deus abençoe a todos. Quero agradecer mais uma vez a presença do pastor Alessandro, a pastora Marisa, o Derek que também esteve aí, o Adriano, e eu quero pedir a vocês que orem a Deus para que a gente continue, né, a fazer isso, que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus e que a gente possa junto crescer na graça e no conhecimento como a Bíblia manda. E amanhã então, por volta das 10 horas, se Deus permitir, nós estaremos aqui para continuar a nossa reflexão. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Não consegui,